Ok, boa noite então, vamos iniciar. Nessa proposta então que lançamos para esse ano, né, do seminário sobre os escritos, hoje estamos no nosso quarto seminário, portanto o quarto texto na ordem ali dos escritos, um texto importante, né, conhecido como o texto do Estádio do Espelho, o nome completo, Estádio do Espelho, como formador da função do eu, tal como nos é revelada na experiência psicanalítica. A gente abrevia dizendo o Estádio do Espelho, né? O texto do Estádio do Espelho. Muito bem, ele é um texto que foi, então, publicado pela primeira vez, apresentado, melhor dizendo, pela primeira vez em 1936, um texto bem precoce de Lacan, né? A gente poderia dizer, em termos psicanalíticos, né? Lacan tinha escrito algumas coisas antes, com certeza, sua tese do doutorado, 32, mas eram textos antes de 36, textos muito ligados ainda à psiquiatria, né? Então, esse texto é um marco também nesse sentido, porque é um primeiro texto mais psicanalítico de Lacan, podemos dizer, e foi apresentado num congresso, pela primeira vez em 1936, uma exposição que foi interrompida com menos de 10 minutos, né, por Ernest Jones, que interrompe Lacan, meio que cortando Lacan mesmo, dizendo: muito bem, obrigado, Dr. Lacan, pela sua exposição e tal. E Lacan mal tinha começado a falar, né? Ele apresenta, né, uma segunda vez esse texto em 1949, num congresso internacional de Zurique, né? Ele vai, né, novamente apresentar esse texto, e ele começa o texto justamente comentando, né? A gente pode ler ali, né, quando ele diz: há 13 anos atrás eu havia apresentado esse texto e tal, ou seja, a primeira vez que ele tinha falado então em 36, a segunda vez em 49, e depois a publicação nos escritos em 66, né? Na edição francesa em 66. Bom, antes da gente seguir, acho que a gente vai né, comentar um pouquinho o título, né? Importante. Em primeiro lugar, estádio do espelho, não estágio, certo? Já encontrei várias vezes em outros textos de psicanalistas comentando e tal, ou de estudantes, enfim, dizendo estágio. Não é estágio, é estádio. A diferença é que estágio é um período, é uma fase, né? A hora que você diz estou fazendo um estágio, né, quer dizer, você está num período, um estágio né, um estágio profissional, por exemplo, está num período ali de uma profissionalização. Então, se a gente diz estágio de desenvolvimento, também quer dizer uma fase, um período do desenvolvimento. E não é essa a ideia que Lacan quer passar, no sentido que o estádio do espelho, ele até no próprio texto ele diz algo que começa em torno dos 18 meses, né, 1 ano e meio. Então a gente pode pensar que começa nesse período, mas não se finaliza aí, né? Nós vamos ver depois que o estádio do espelho ele tem uma relação de constituição do eu que é muito mais, digamos, constituinte do que constituída. E esse constituinte tem um gerúndio que avança no tempo. Então, não é uma fase que se finaliza, né? Então, evidentemente, não é um estágio, e sim um estádio, né? Até porque também em francês a palavra que está colocada no texto é stade, né? E para estágio você tem estage, né? Estágio, stade. Então é stade, que seria então estádio. O que é um estádio, né? Etimologicamente a palavra estádio significa o lugar de onde se vê, né? Então, por exemplo, os estádios na Roma, né, onde aconteciam as Olimpíadas, as competições, né, o próprio Coliseu, a gente pode dizer, né, um estádio, né, ou seja, o lugar de onde se vê. Então, o estádio tem uma relação contemplativa,
né? Ou seja, onde que você observa algo, observa as competições, né? Ou a gente pode pensar, inclusive, os estádios, né, na ideia das arenas gregas, né, onde acontecia o teatro. Então, o estádio, né, tem essa etimologia do lugar de onde você vê. E também a gente pode pensar o estádio como um estado, né? Então, ou seja, um estado, né, um recorte, né, como se pensasse o estádio do espelho como um estado de coisas naquele momento, né? Mas que não tem a ver com a ideia do estágio e de um estágio de desenvolvimento, né? Vocês já devem, né, ter se deparado com isso, que na psicanálise a gente não trabalha com a ideia de uma ideia desenvolvimentista. Então esse estágio não estaria aí presente, né? E também a própria ideia de espelho aqui, né, por mais óbvio que isso possa ser, mas vale a pena falar, que espelho, Lacan não está se referindo apenas ao objeto, esse espelho, esse que nós temos em nossas casas, né? Esse com o qual a gente depara, né? A gente se depara todo dia com ele, a gente se vê todo dia no espelho, né? É interessante fazer uma experiência de ficar alguns dias sem se ver no espelho, uma coisa um pouco estranha. Mas o espelho aí não é somente esse objeto, mas é também a relação especular, né? Nesse sentido, então, o outro pode ser um espelho para mim, né? O outro com o qual eu me identifico, o outro com o qual eu me relaciono, e aqui nós estamos falando, né, fundamentalmente de um pequeno outro, não o grande outro, um pequeno outro que quer dizer a alteridade, essa alteridade que é também uma certa semelhança, né? Quer dizer, o outro que eu me identifico é um outro que em alguma medida é semelhante a mim, com o qual eu posso me identificar, me espelhar, né, de algum modo. Então, esse espelho trata-se fundamentalmente das relações especulares, né? E Lacan, nesse texto, então, grosso modo, ele vai tratar essa noção de um estádio do espelho, de um estado especular, desse lugar contemplativo da relação especular, como fundamental para a formação do eu, né? Digamos, tal como nos é revelada pela experiência psicanalítica. Então, essa relação especular do espelho, a importância dela na formação do eu. Muito bem. Daqui a pouco, ou agora mesmo, a gente poderia dizer que eu é esse que ele está tratando, né? Essa problemática do eu não é uma problemática muito simples na psicanálise. Por quê? Porque vocês sabem que Freud, em relação ao eu, ele não usava o termo ego. Ele usava, que é um termo grego, né? Enfim, ele usava o termo, o pronome, né? Ich, que é a primeira pessoa do singular na língua alemã, ICH, né? É o eu, né? Eu vou fazer tal coisa, né? É o ich, a primeira pessoa do singular na língua alemã. É através dessa tradução dos ingleses e depois do inglês para o português, dos ingleses que eu digo Ernest Jones, Stresch, né? Que traduziram então esse ich por ego, né? E difundiu essa ideia do ego. Mas o Freud sempre usava o eu. E o Freud usava o eu num duplo sentido. Um eu que ele queria dizer esse eu especular, esse eu de uma relação imaginária, e também esse eu como o eu submetido ao inconsciente. O eu que seria aquilo que Lacan colocou como sujeito do inconsciente. Então, né, se você pega o texto do Freud em alemão, você encontra uma única palavra eu, que horas que quer dizer de uma relação imaginária, dessa constituição especular do eu, e horas quer dizer esse eu como o eu submetido ao inconsciente, o eu que é equivalente ao sujeito do inconsciente. Bom, Lacan
até a escrita do estádio do espelho, em alguns textos anteriores, ele vinha sempre colocando o eu como a partícula moi em francês. Até esse texto aqui, o estádio do espelho, ele usava o moi. Moi, que a gente traduz por eu. A partir desse texto, ele vai começar a introduzir também o G, que também a gente pode traduzir por eu, né? Na língua francesa, qual seria a diferença entre essas duas, né? O G é a primeira pessoa do singular, então a hora que tu vai fazer uma frase afirmativa, assim, uma frase que diz o sujeito da ação, eu vou no cinema, eu vou dançar, eu vou nadar, tu vai usar o G, né? Je vais au cinéma, por exemplo, né? Enfim, tu vai usar o G. O moi, ele seria equivalente em português ao mim, e às vezes ele pode ser traduzido por mim, dependendo da frase e tal, ou ele pode ser traduzido por eu. Mas o moi, a utilização do moi na língua francesa é muito mais no sentido reflexivo, quando você está dizendo de si, né, ou se incluindo em alguma coisa, né? Às vezes a gente poderia até dizer assim, quando alguém diz, ei, você vai ao cinema, o sujeito está meio desatento, ele vai dizer, moi? Tipo, né, você está falando comigo? Ah, moi? Oui, je vais au cinéma. Quer dizer, o primeiro moi, o primeiro eu, é como se ele se situasse, quem? Eu? Né? Tipo, como perguntando, está falando comigo? Depois ele vai dizer, sim, eu vou ao cinema, que foi a pergunta feita. E nessa afirmação, sim, eu vou ao cinema, ele vai usar o G. Então, o moi tem um sentido um pouco de se localizar no discurso, de ser um pouco reflexivo. Bom, dado essa colocação gramatical da língua francesa, Lacan, a partir desse momento, ele começa a utilizar essas duas partículas, moi e G. Nesse texto, ele transita um pouco sobre as duas, né? A gente pode dizer assim, o estádio do espelho é um texto em que ele vai tratar da constituição do eu no sentido do ego, lá que os ingleses traduziram. Quer dizer, é o eu narcísico, é o eu da relação imaginária, é o eu especular, é o eu que vai estar na relação com o pequeno outro. Sim. Então, a gente poderia dizer que o estádio do espelho como formador da função do eu, a gente poderia dizer como o formador da função desse moi. Por quê? Porque está se tratando aqui do eu na relação imaginária. O que quer dizer na relação imaginária? Que é a relação desse eu com o pequeno outro. Estou fazendo assim só para marcar que é o pequeno outro, né? A relação do eu com o pequeno outro. Ou seja, uma relação que, bom, a gente poderia dizer aqui, é uma relação de semelhança. Nunca igualdade, né? Não existe igualdade na psicanálise. A igualdade é uma grande ilusão, né? Não existe igualdade. Mas, o que está sendo colocado, a relação do eu com o pequeno outro, é uma relação de semelhança. Quer dizer, eu me identifico com esse pequeno outro justamente porque ele é um semelhante. Ele não é um igual, mas não é a radicalidade da diferença. E sim, ele está numa relação de semelhança. Então, aqui a gente vai ter como fruto disso a ideia da identificação. Né? Essa identificação imaginária. Muito bem. Digamos assim, a gente pode dizer que esse eu, que se constitui do ponto de vista imaginário na relação com o pequeno outro,
estaria mais de acordo a gente dizer moi. Só que nesse texto do Lacan, a maneira como ele escreve, isso ainda não fica bem claro. Porque, por exemplo, ele vai dizer o estádio do espelho como formador da função do G. Né? Se vocês pegarem o título em francês, ele está dizendo o estádio do espelho como formador da função do G, não do moi, né? Porque está já no título colocado. Então, de um certo modo aqui, ao menos na minha leitura, Lacan transita um pouco entre o moi e o G. Né? Eu digo isso porque vocês podem se deparar com o título em francês e dizer, pô, mas aqui ele fala G e não moi, que estranho. Ao longo do texto ele vai usar o moi também. Vai aparecer os dois eus, o eu G e o eu moi. Que na nossa tradução aqui no português eles colocaram o G entre colchetes, o eu entre colchetes quer dizer o G. E o eu sem colchetes, apenas em itálico, é o moi. Na tradução aqui da Zar, né? Num texto do Nasio, por exemplo, o Nasio vai dizer que ele sempre entendeu que Lacan falava do moi, e uma vez ele foi jantar com o Lacan, não sei o que, ele falou do moi, o Lacan deu um piripaque e disse assim, mas eu nunca falei do moi, eu falava, no estado do espelho está falando do G. Enfim, e o Nasio faz uma reviravolta ali, dizendo que ele teve que reformular e tal. A minha leitura disso tudo é que, nesse momento, não estava bem claro para Lacan essa distinção dos dois eu. Dos dois eus, né? Ele não tinha isso totalmente claro, é uma clareza que vem um pouco mais tarde. Mas, de algum modo, é um texto que trabalha bastante para chegar nessa clareza. Embora ele mesmo não esteja tão claro. Né? E eu acho que, de algum modo, a gente pode pensar que no eu está as duas coisas, né? Porque isso tudo está lá no mesmo vivente, né? Ou seja, o sujeito porta essa divisão. Esses dois eus que nós estamos falando aqui é a divisão do sujeito, né? Então, apenas para complementar, esse eu aqui do sujeito seria, então, um eu da dimensão simbólica. Né? Não da relação imaginária, mas da dimensão simbólica. Esse eu seria, então, por essa via, estaria lá no esquema L, ele estaria no eixo do inconsciente, né? Não no eixo da relação imaginária. Não sei se vocês têm em mente o esquema L. A gente tem aqui nessa via o eixo da relação imaginária, que vai de A a linha, ou o contrário, também pode ser, tanto faz, de A a linha, que seria do eu ao pequeno outro, na relação imaginária, e o outro eixo do sujeito barrado ao A, que é o da relação inconsciente. Embora que nesse momento o Lacan não barra esse sujeito aqui, ele coloca apenas o S sem barramento, e a gente tem então essa relação do inconsciente, né? Então, se a gente vai... O A é o eu. É o eu? A é o grande outro. É o grande outro. Ele é A porque é a abreviação do francês autre, né? Que quer dizer outro. Nos esquemas, você nunca vão ver os esquemas traduzidos, né? Então, o A é o grande outro em francês, né? E o Azinho é o pequeno outro. Então, por isso, aqui a relação do eu com o pequeno outro, que é equivalente a linha. Sim, porque esse eu aqui é um pequeno outro para
o outro, que também é um pequeno outro, né? Então, quer dizer, é uma relação de pequeno outro para pequeno outro. Por isso mesmo essa linha, né? Quer dizer que isso aqui é uma imagem desse, né? A linha na física quer dizer isso, né? Isso aqui é uma imagem desse aqui. E o eu daria é o A, né? Aqui sim. Aí sim. Aqui sim. É isso que a gente está... É isso que complica assim. Exatamente, é para isso que a gente ia, né? Quer dizer, o Moá, né, digamos, situando os dois eus nesse plano do esquema L, o Moá estaria nessa relação imaginária, então ele estaria nesse vértice. Enquanto o G, que é da dimensão simbólica, que é da relação do inconsciente, estaria nesse plano aqui. Então, esse sujeito que aparece aqui, que ainda não está barrado, esse sujeito aqui, ele seria o G, que está na relação com o grande outro. Então, aqui, nós teríamos a relação do G com o grande outro. Que seria equivalente a dizer a relação do sujeito, a gente pode barrar ele aqui, né? Embora ali ele apareça sem barra, a relação do sujeito com o grande outro. Enquanto que aqui a relação é do eu com o pequeno outro, ou do azinho com o azinho linha. Então, quer dizer, a hora que a gente fala de um sujeito do inconsciente, nós estamos falando de um G, né? E quando a gente fala de um eu egóico, o eu da relação imaginária, nós estamos falando nessa via aqui. Mas isso é um aclaramento, ou uma clareza que não está no estádio do espelho. No estádio do espelho ele está transitando, ele está elaborando isso. Essa divisão mais clara aqui é posterior, né? Então, nesse texto ele ainda está experimentando. Nesse texto, de um certo modo, ele está com uma ideia que o G que é o eu, porta os dois eus. Sim, porque a gente poderia dizer, o sujeito do inconsciente, se a gente diz assim, o sujeito é dividido. Sim, de um lado está o G, do outro lado está o Moá. Mas os dois estão aqui nesse sujeito dividido, né? Esse sujeito dividido, ele não é só G, ele também é Moá, né? Você pegar o sujeito da psicanálise, esse sujeito dividido, ele é justamente dividido porque de um lado está o G, do outro lado está o Moá, e os dois estão no sujeito. Então, Lacan está tomando também esse G aqui no texto, nessa dimensão aqui, que é o sujeito que porta os dois. Afinal de contas, não é um está aqui e o outro está na Lua. Não, os dois estão no sujeito. Só que eles remetem a relações diferentes. Uma relação imaginária, outra dimensão simbólica. Certo? Que é o que está esboçado aqui. Mas é uma coisa que ele está experimentando aqui no texto, né? É uma coisa que ele está começando a estabelecer isso, algo que de algum modo está transitando aqui no texto, né? E que ele está tentando elaborar isso, né? O que mais que eu diria desse ponto? É que isso aqui a gente não saiu do título ainda, né? Isso aqui infelizmente, ou felizmente, não sei. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia da complexidade que vai se dar depois essa questão do Moá e do G. Mas eu tomo que ele está construindo essa relação. Eu lembrei de uma coisa também interessante, né? Porque essa questão do Moá e da relação do eu com o pequeno outro, ele vai brincar dizendo,
o eu e o pequeno outro é uma relação de iguais. Só que a palavra iguais, em francês, se pronuncia égaux, né? Uma relação de égaux. E justamente a maneira como os franceses pronunciam a palavra ego, a gente pronuncia ego, eles falam égaux. Então, a palavra ego, dita, pronunciada em francês, e a palavra numa sonoridade francesa, e a palavra iguais, elas são homófonas, né? Então, dizer é uma relação de ego, quer dizer uma relação de iguais. Que é isso aqui, né? Uma relação, eu diria, né? Aquela observação não bem de iguais, mas de semelhantes. Né? A igualdade é uma grande ilusão, não existe igualdade. Né? Mas de semelhantes. Muito bem. Dito isso, que é meio que acho que um aclaramento no título para a gente seguir, me parece que a partir disso a gente pode seguir, embora que isso talvez seja um efeito conclusivo que venha anos depois, a gente poderia dar mais uma informação aqui que eu acabei esquecendo, gostaria de ter dito antes, que esse texto, o Estádio do Espelho, na verdade, então, ele é baseado, inspirado num artigo de Henri Vallon, que vocês devem conhecer, um psicólogo desenvolvimentista, que se chama, o artigo do Vallon, né, Como se desenvolve na criança a noção de corpo próprio. Esse artigo foi publicado pelo Vallon em 1931. Lacan se inspira nesse artigo, mas não cita. Né? Esse artigo não é citado no texto do Estádio do Espelho. E o que trata o artigo do Vallon? Ele trata da experiência da imagem especular e representa um teste para o desenvolvimento cognitivo da criança. Um teste de investigar o nível da consciência da criança em relação à sua realidade e como ela consegue unificar o eu no espaço. Então, quer dizer, Vallon está discutindo aí um desenvolvimento cognitivo da criança e a consciência da criança em relação à realidade e a sua unificação e, de um certo modo, separação também com a realidade. Ou seja, é um artigo aí na clave do desenvolvimento, né? E que trata da relação da integração da criança com o seu meio, né? Não é a proposta de Lacan, né? A proposta de Lacan é outra, é a formação do eu nesse sentido imaginário, a formação aí desse eu do imaginário. Não sei se ele deveria ter citado o Vallon, porque ele se inspira no Vallon, mas não faz uma referência direta a Vallon. Bom, então, iniciando o texto, ele inicia dizendo que a função do eu na experiência psicanalítica se diferencia de qualquer discussão filosófica no plano do cogito. Sim, porque a problemática do eu é uma problemática filosófica, né? Você anda em boa parte dos filósofos, estão eles lá discutindo o que é o eu, né? Então, ele começa fazendo essa diferenciação, dizendo que o eu na experiência psicanalítica não é o da função filosófica do cogito, né? O cogito como esse eu que pensa, né? Que parte de Descartes, inclusive, né? Se eu penso, eu existo, né? Então, veja a força dessa afirmação. A existência do eu está nesse cogito, né? Nesse pensamento. E ele vai se inspirar, o Lacan aí, né, comentando também algumas experiências da psicologia experimental comparativa em relação a aquelas experiências que vocês já devem ter visto também, da criança diante do espelho, né, e o chimpanzé também diante do espelho, né. Ele diz que por mais que o chimpanzé, até uma determinada idade, ele tem uma inteligência superior à da criança, ele não vai, né, ter essa relação de um reconhecimento da imagem no espelho, né? Ou seja, a gente vê até aquelas imagens, às vezes, esses experimentos são filmados, né, que o chimpanzé ou agride o espelho, ou vai atrás do espelho
né, tentando encontrar o macaco que está ali, né? Então, quer dizer, o chimpanzé pode ter algumas habilidades a mais do que a criança, até uma determinada idade, mas ele não vai ter esse movimento de se reconhecer no espelho, né? Entender que aquilo é uma imagem e que aquela imagem é sua. Esse movimento o chimpanzé não vai produzir, né? E no filhote de homem ocorre justamente o contrário, né? A criança consegue, a partir de um determinado momento, se reconhecer nessa imagem e mais produzir um júbilo com essa imagem. Então, quer dizer, ela não só se reconhece na imagem, como também há uma certa euforia com essa imagem. Lacan diz que esse movimento que começa aos 18 meses, né, 1 ano e meio, ele ganha o sentido pleno do termo identificação, né? Essa identificação com a imagem. Identificação que ele define, abre aspas, a transformação produzida no sujeito quando assume uma imagem. Então, quer dizer, essa primeira, uma primeira definição, talvez, ou se não umas primeiras definições de Lacan sobre a identificação, vai haver outras ao longo da sua obra, mas essa aqui diz a transformação produzida no sujeito quando esse assume uma imagem, né? Que seria então a predestinação desse efeito no uso do termo imago, né? Um termo já freudiano, né? Que Freud já usava o termo imago. E a imago, o que é? A imago é imagem simplesmente? Tipo, qualquer imagem é uma imago? Não. A imago seria justamente um registro psíquico dessa imagem. E um registro psíquico que fica ali, de algum modo, como uma matriz, alguma coisa significativa, né? A hora que a gente diz a imago paterna e tal, quer dizer, é essa imagem aí que fica como um registro, não é simplesmente a imagem. Então, quer dizer, esse júbilo, em primeiro lugar, com a imagem, esse reconhecimento seu da sua imagem, produz também essa relação com uma imago, né? E Lacan chama a atenção de como é interessante essa assunção jubilatória desse infans. Justamente ele usa o termo infans, que não é por acaso, porque infans quer dizer, etimologicamente, aquele que não fala, né? Essa palavra que deriva infância, infantil, né? Todas essas palavras derivadas aí vem de infans, que etimologicamente quer dizer aquele que não fala. Então, quer dizer, essa assunção jubilatória no infans vem num momento em que ele está numa certa, como é que ele diz ali? Numa impotência motora, né? Ou seja, ele não anda, ele não tem os completos movimentos aí do ambular, né? Na impotência motora e na dependência da amamentação, né? Ou seja, esse infans é ainda um lactante, né? Essa criança é ainda um lactante, né? Mas, de todo modo, essa assunção jubilatória é a matriz simbólica em que o eu, G, se precipita antes de se objetivar na dialética de identificação com o outro e antes que a linguagem lhe restitua a sua função de sujeito. Então, o que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que essa assunção jubilatória, ela vem anterior a uma dialética da relação com o outro e também anterior a uma inscrição da linguagem que colocaria esse eu numa função de sujeito. Dando uma voltinha nisso, o que ele está falando? Lacan, nesse momento, está preocupado com, em outras palavras, com o narcisismo primário. Porque ele está preocupado com essa célula narcísica que é o eu e a formação desse eu, a formação dessa célula narcísica. E aqui nessa passagem ele está dizendo, olha, isso é anterior a uma dialética da relação com o outro e anterior também de uma inscrição da linguagem no sujeito que o colocaria na função de sujeito. Sim, por isso mesmo ele é um infans, porque ele não está ainda inscrito nessa linguagem que o colocaria na função de sujeito.
interessante, né? Então, antes dessas duas coisas, ele tem um júbilo. Sim, um júbilo com a imagem. Antes de ele ter qualquer dialética com o outro, E antes da ele se descrição colocar da imagem. como sujeito de uma frase. Por exemplo. Sim, exatamente. Essa forma que ele diz, essa forma jubilatória, ele diz que poderia ser designada como eu ideal. Tu veja aí no eu ideal, ele coloca G ideal. Eu vou estar ao longo da minha fala tentando falar G e Moá, depois que eu falar o eu, para vocês sentirem em que momento ele está usando um, em que momento ele está usando o outro. Então, o eu ideal que a gente sabe que é o narcisismo primário, que é um aspecto bem narcisista, ele, nesse momento, escreve G ideal. Né? Ou seja, não seria o sujeito do inconsciente barrado e tal, como o ideal, né? Esse G ideal. Né? É um G ainda que não é bem esse aqui, como eu falei, isso aí vai se desenvolver mais tarde. Mas está colocado aí esse eu ideal. Bom, o importante é que essa forma situa então a instância do eu Moá desde antes de sua determinação social, que se unirá ao devir do sujeito na sua condição de G. Ou seja, ele está retomando o que ele disse antes, né? O importante é que essa forma situa a instância do eu Moá antes da determinação social e que se unirá a um devir do sujeito na sua condição de eu G. Então vejam que ele está colocando esse Moá, esse narcisismo primário, e é primário mesmo porque é antes da determinação social e antes da sua condição de sujeito. A forma total do corpo que o sujeito antecipa numa miragem, porque ele toma esse júbilo da imagem quase como uma miragem aí, essa forma total do corpo só é dada por uma Gestalt. Aí muito interessante, né? Ele puxa esse termo alemão aí da Gestalt, né? Da psicologia da Gestalt. E antes mesmo, quando ele falou do chimpanzé, ele citou o Kohler, que é um psicólogo da Gestalt, né? Um daqueles alemães lá, o Kohler, Werthemann, e tinha um outro que agora esqueci o nome, eram os três principais psicólogos da Gestalt. Ele cita o Kohler. Então, aqui ele traz o termo Gestalt, dizendo o quê? Dizendo que essa forma da totalidade do corpo, de pensar um eu unificado, um eu total, só pode ser pensado como uma Gestalt. Apenas para lembrar, o que é Gestalt? Né? Vocês devem estar lembrados, quem fez psicologia, né? O que é Gestalt? Gestalt é justamente uma palavra de difícil tradução para o português. Ela quer dizer uma forma, uma configuração. Uma configuração que tende a ser a melhor possível. Uma forma que tende a ser a melhor possível. Então, um fenômeno gestáltico é você lá na praia, deitado na areia, com a sua namorada, seu namorado, olhando para o céu, e aí você diz, olha que interessante aquela nuvem, ó, parece um cachorrinho e tal, aqui as patinhas, o rabinho e tal. Esse é um fenômeno da Gestalt, né? Quer dizer, você olha um conjunto disfórmico, por vezes até caótico, de nuvens no céu, e você dá uma forma para aquilo. Uma forma a melhor possível. Ou seja, desse conjunto caótico você diz um cachorrinho. Né? Então você faz uma Gestalt aí. Né? Você dá uma totalidade fórmica para aquilo que seria um conjunto de nuvens que, conforme o vento sopra, elas vão mais para cá ou para lá. É isso que faz o espelho. Por quê? Porque esse nosso pequeno ínfase aí, esse nosso pequeno ser, ele é despedaçado. Ele é esse conjunto de nuvens caótica aí. Ele é um corpo morcelé, que nem diz o Lacan no francês, né?
ou seja, Morcellet é fatiado, né? Ele é um corpo fragmentado, um corpo fatiado, um corpo desconexo. E o espelho vai dar uma Gestalt, vai pegar essa fragmentação que nós somos e forma uma imagem. E não qualquer imagem, a melhor possível, né? Ou seja, por isso que tem que ser uma Gestalt, né? Que é o nosso narcisismo primário. A gente junta os nossos caquinhos aí, já lá aos 18 meses, junta os caquinhos e constitui esse eu como sendo uma unidade totalizadora. Essa forma totalizadora... Oi? Isso a vida inteira nós vamos fazer. Sim. Sim. Por isso mesmo é um estádio, né, e não um estágio. Não é só um período da vida lá que a gente faz isso e depois não faz mais. Não, a gente está sempre fazendo isso. E é interessante que ele diz na sequência que essa forma gestáltica e essa forma totalizada, ela é muito mais constituinte do que constituída. Ou seja, essa imagem narcísica que se produz no espelho, que é a totalidade do eu, ela é muito mais constituinte, quer dizer, ela serve para nos constituir, mas ela não é constituída. Ou seja, no real, nós somos uns pedacinhos de um corpo fragmentado, de um real despedaçado. A morte talvez venha nos mostrar isso, de como esse nosso corpo bonitinho se transforma em nada depois. Então, quer dizer, a gente cria uma imagem totalitária, totalizada, totalitária não, totalizada, né? Essa imagem total aí, que ela é muito mais constituinte. Ela, nesse constituinte, no gerúndiozinho do constituinte, né? Que ela serve para constituição, mas ela não está constituída. Nunca vai estar constituída. Nem poderia estar constituída, porque no real do corpo nós somos esse corpo fatiado, esse corpo despedaçado. Mas ele vai dizer, essa Gestalt, então, é muito mais constituinte do que constituída, em que a Gestalt congela uma estatura e uma simetria que está em oposição à turbulência dos movimentos que animam essa forma. Ou seja, o nosso corpo aí, pulsional, desse ínfans aí, é pura pulsão, é pura dissipação. A pulsão ela não é integrativa, a pulsão ela se espalha, a pulsão ela desintegra, a pulsão ela é constante, ela é uma força descontrolada. E diante disso tem que se criar, tem que se congelar aí uma certa estatura, uma certa simetria, para que fique em oposição a essa turbulência dos movimentos pulsionais. Não está dito aí, mas eu leio que é o pulsional aí que está em questão. Então o ínfans precisa dessa Gestalt para manter estável essa permanência mental do eu, G, ao mesmo tempo que o homem se projeta em seus fantasmas que o dominam. Então, essa imagem especular é o limiar do mundo visível, né? No sentido que, ele vai dizer ali, os rostos velados escondem o duplo. Sim, nesse momento é como se esse ínfans não suportasse o duplo e ele precisa a unificação. Esse duplo aqui, né? Esse sujeito dividido, esse duplo, é justamente o que a gente não suporta. Diante disso, então, vem essa Gestalt como unificação. Unificação dessas realidades psíquicas heterogêneas, que seria, então, a duplicidade, os dois eus, né? Quer dizer, essa formação do eu enquanto moá, enquanto totalizador, é uma forma de não dispersar, de fazer uma coisa única, unificada. Então, quer dizer, a gente evita o duplo com o velamento da imagem especular. Bom,
Até aqui tudo bem, gente? Tá indo? Sim? Eu estou fazendo uma experiência diferente aqui, sabe? Porque eu já falei sobre o estádio do espelho de um outro modo, de um modo a tornar a coisa mais palatável e tal. Mas eu não quero fazer isso aqui. Em outro momento, talvez vocês vão me escutar falando do estádio do espelho do Dr. Moore. Mas aqui eu quero ir nos termos mesmo que Lacan fala. Porque é um texto difícil, né? Então, estou indo nos termos que ele vai usar. Bom, e uma questão que ele diz, então, que a Gestalt é capaz de efeitos formadores, esse efeito gestáltico, esse efeito formador, sobre o próprio organismo. Isso é, inclusive, atestado pela biologia. Ou seja, ele vai dizer que, na biologia, a gente também vai ter algum efeito aí especular em alguns seres vivos. Ele fala, por exemplo, do gafanhoto migratório, que ele pode ter ou uma vida solitária ou uma vida gregária. Gregária quer dizer com outros. Isso vai depender da relação que ele tem com um outro congênere. Ou seja, o fato dele encontrar um outro gafanhoto, né, se juntar aí a esse outro gafanhoto, ou ao bando, aí, não sei como chama o conjunto de gafanhotos, e aí ele passa a ser um gafanhoto migratório. Ou seja, é uma função do gafanhoto, uma função biológica, que é desenvolvida se ele encontra com outro gafanhoto. Então, quer dizer, ele tem que ter essa relação, entre aspas, especular. Eu digo entre aspas porque se nem o chimpanzé tem uma relação especular, não será o gafanhoto que vai ter, né? Mas né, para vocês entenderem que ele está dizendo que essa questão da relação com o outro não é só no sujeito humano, nos próprios animais isso está presente. Ou insetos, no caso do gafanhoto. Então, quer dizer, é uma função biológica do gafanhoto que será desenvolvida se ele está diante de outro. Se ele não está diante de outro, ele não desenvolve essa função. Da mesma forma, ele fala das gônadas da pomba, que a pomba também desenvolve isso se ela está com outros. Se ela não está com outros, ela não desenvolve essa questão da gônada, né? Enfim, me perdi. Então, ele vai se apoiar num texto de um antropólogo chamado Roger Caillois. É um cara importante, porque esse cara, ele cita mais de uma vez, Roger Caillois. Esse Caillois é um antropólogo e também um crítico literário, e o Caillois escreveu sobre o mimetismo em alguns seres vivos, e ele fala de dois tipos de mimetismo: mimetismo homeomórfico e o mimetismo heteromórfico. O mimetismo heteromórfico é como se fosse no caso do camaleão, em que o animal, aí, eu vou falar animal, né, embora não seja um animal, mas o animal ele se camufla no ambiente para justamente não ser presa de outro animal, né? Então, por exemplo, o camaleão, né, pode ser um exemplo disso, e a coloração dele muda se adequando ao ambiente justamente para se mimetizar com o ambiente, né? Ou seja, para se dissipar a sua cor, se misturar com o do ambiente. Isso seria o mimetismo heteromórfico, né? No sentido então que o outro animal, né, não reconhece que ali tem o camaleão. Então, é uma espécie de camuflagem, né? Isso a gente vê em outros seres também. Tem o bicho-pau, né, que é um bichinho que ele fica no tronco da árvore e ele se confunde com a própria cor do tronco da árvore, então ele não é presa para outros. Tem um outro mimetismo que o Caillois vai trabalhar, que é o mimetismo homeomórfico.
Esse aí era o heteromórfico, e tem o mimetismo homeomórfico, que seria o caso do gafanhoto aí, né? Em que o ser desenvolve uma função se ele está em relação com outros congêneres, com outros da sua espécie. Se ele não está, ele acaba não desenvolvendo essa função, né? Então, o Lacan vai se apoiar nesse texto do Roger Caillois para dizer isso, né, da identificação, então, homeomórfica e da identificação heteromórfica. Só que ele acrescenta uma coisa interessante. Ele diz que ele vai recuperar um termo do Caillois, dizendo que essa questão da camuflagem de alguns bichos, né, digamos como o camaleão, assim, que se camufla no ambiente, ele fala desse mimetismo heteromórfico como sendo não somente uma camuflagem para não ser presa de outro bicho, mas também de uma desintegração do ser no ambiente. Ele fala de uma certa desrealização, em que o sujeito se integraria com o ambiente, mas ao mesmo tempo ele se perderia no ambiente. Uma desrealização. E isso é o que acaba, a esse fenômeno, o Caillois chama de psicastenia lendária. Psicastenia lendária. Que seria então esse mimetismo morfológico que é tomado como uma obsessão pelo espaço em seu efeito desrealizante. O próprio Caillois coloca isso como uma categoria psicopatológica, que designaria um distúrbio da personalidade com o espaço. O Lacan vai se interessar por isso, e acho que é por isso mesmo ele cita esse Caillois, ele cita aqui, ele cita no Seminário 11, de uma maneira, várias vezes ele fala do Caillois no Seminário 11, e me parece que no Seminário 10 também ele se utiliza de um outro texto do Caillois, que é sobre o louva-a-Deus, amantes religiosa, né? E o interessante que ele está citando aqui, o Caillois, é justamente a gente pensar a função inversa do estádio do espelho. Se o estádio do espelho ele tem uma função integrativa e formadora do eu, esse mimetismo morfológico, esse heteromorfológico, ele faria o contrário, porque o camaleão aí ele não se integra, ele não faria uma formação de juntar os cacos e formar o eu, mas sim de se desintegrar no ambiente, na medida em que ele se confunde com o ambiente. Isso interessou Lacan porque justamente do ponto de vista psíquico é o que ocorre em muitos sujeitos. Se você pensar na psicose, por exemplo, os efeitos de desrealização na psicose, em que o sujeito perde a realidade. Então, ele perde a realidade justamente numa desintegração. A desintegração é tão grande que o psicótico não consegue se localizar na realidade. Por isso mesmo a gente vai encontrar muito frequente na psicose a heteronomia, né? Tu tem lá uma ficha lá do paciente, tu vê que o nome dele é fulano de tal, aí tu vai atender, tu pergunta para o psicótico como é que é o seu nome, e ele diz Felipe de Orleans Bragança, não sei o que lá, é um nome pomposo. Ou seja, ele entra numa heteronomia, né? Aquele nome que ele diz, como, né, quando perguntado qual é o seu nome, não é o nome dele. Porque justamente esse eu está tão fragmentado na psicose, ou seja, ao contrário do que seria a função do espelho, está tão dissipado, fragmentado, que ele perde a realidade. Seja a realidade externa, porque ele delira, ele começa a dizer que estão perseguindo ele, que a polícia está atrás dele, que não sei o que lá, quanto a sua realidade interna também. Ele não é mais o fulano de tal, ele é Jesus Cristo, ele é Napoleão. Então é como se o estádio do espelho aí furasse, porque se esse estádio do espelho é justamente a função de formação do eu, e esse eu no qual eu me reconheço, na psicose isso estaria furado, porque o cara não se reconhece como sendo fulano de tal. Ele é Jesus Cristo, ele é Napoleão.
Ou ele é esse nobre aí, Felipe de Orlando, Bragança, não sei lá, né? Ou seja, ele é um outro. Então ele perde a realidade, né? Seria quase como pensar assim esse efeito do camaleão, né? O camaleão, depois de se desintegrar na realidade, é como se ele não conseguisse se integrar novamente, né? É claro que o camaleão consegue, né? Mas o que vai interessar para o Lacan essa questão do Kaiowá é justamente pensar isso do ponto de vista psíquico, né? E Lacan vai comentar aqui que não é só na psicose que isso ocorre, né? Essa desintegração com a realidade pode acontecer também na histeria, né? A histeria, se o psicótico perde a realidade, a histérica se perde na realidade, né? O psicótico perde a realidade na medida que quebra com ela e começa a delirar, cria uma realidade própria, uma realidade que ele é o Salvador, que ele é Jesus Cristo, que tem que salvar o mundo, essas coisas típicas da psicose. Na histeria, não, ela não perde a realidade, mas ela se perde na realidade. É uma forma também de uma desrealização e de uma desintegração, né? Porque ela também não consegue, de algum modo, se situar nessa realidade, né? Então, esses efeitos miméticos aqui citados, aliás, esse efeito heteromórfico, seria um caso, então, contrário à função do espelho, né? Essa função formadora do eu. Já nesse outro mimetismo homeomórfico, que o gafanhoto desenvolve uma habilidade, uma função por estar com outros, esse seria já quase mais próximo, analogicamente, ou analogamente mesmo, hoje está difícil, hein? Analogamente com o que se passa no humano diante dessa questão do estar do espelho. Porque no humano também, ou seja, nós vamos desenvolver habilidades, ou até mesmo o eu aí, não é só desenvolver habilidades, o eu vai se constituir a partir dessa relação com o outro. Então essa relação especular que temos com o outro é extremamente importante para a formação do eu, né? E que se até mesmo no gafanhoto isso é importante, imagine no sujeito humano. E que de algum modo, nesses efeitos de desrealização, seja nas psicoses, seja na própria histeria, de algum modo mostram a relação como se o estado do espelho e o espelho se quebrassem em algum momento. Ou seja, o espelho tem uma função integrativa. O espelho tem uma função de integrar o eu, né? Essa função que Lacan vai dizer de passar do Innenwelt para o Umwelt, né? Esses dois termos que aparecem no texto. Né? Passar do Innenwelt quer dizer passar da realidade interna, do mundo interno, para o Umwelt, que é o ambiente, né? Então, quer dizer, é como se no estádio do espelho aí estivesse essa relação do eu, do ênfase aí, com a realidade. De modo que ele tem que se reconhecer nessa realidade. E a realidade, é interessante a gente pensar assim, a realidade não é algo que assusta. A gente costuma dizer aos amigos, dizendo, tu tá assim porque tu tá resistindo frente a uma realidade, né? Não sei o quê, tu tá com medo de encarar a realidade. Não, a realidade para nós, na maioria das vezes, ela é confortante. Porque a realidade, a gente produz uma certa relação especular com a realidade, né? No sentido assim de que a hora que eu olho para os meus objetos, por exemplo, eu me reconheço. Meu computador, meus livros, né? Eu olho para eles e eles dizem quem eu sou, né? Ou seja, por isso mesmo, quando a gente viaja, a gente leva uma mala abarrotada de coisas. Por quê? Porque a gente vai viajar lá para a China, lá para outro lugar, atravessar o oceano, para uma cultura que a gente não conhece e tal. É como se levar muita coisa na mala, levar muito
espelho, muito eu, muito espelho, porque lá onde eu vou estar numa realidade que eu não conheço, essa minha realidade vai mostrar quem eu sou, né? Ou seja, né, se a companhia aérea não perde a mala, a gente se sente bem, né? Exatamente. Quando perde, quem já viveu essa experiência, bate um desespero muito grande. Se você perdesse a mala na volta para casa, seria, né, muito melhor. Porque tu chega em casa, tem toda a tua casa lá para te dizer quem você é, né? Então nós não estamos falando apenas de uma perda dos objetos, de roupas e coisa que tu está levando na mala. Estamos falando de um certo reconhecimento aí em relação a essa realidade. A gente pode pensar também que a realidade é apaziguadora quando a gente está num sonho, no meio de um pesadelo, né? Um pesadelo horrível e tal. A gente está ali numa angústia tremenda, até que a gente acorda, né? Acorda desse sonho de angústia. Quando você acorda e você olha para o seu quarto e você reconhece quase que imediatamente que você está no seu quarto, está na sua cama, os teus objetos ali, é se encontrar com o espelho. E aqueles objetos vão dizer quem você é e onde você está. E aí você imediatamente vai reconhecer. Aquela outra coisa que você estava vivendo, ameaçadora, atormentadora, era um sonho. Então, quer dizer, a realidade, ela, de algum modo, nos é confortável. Quando o estádio do espelho está funcionando. Quando ele quebra, ela passa a ser assustadora. São várias situações que isso ocorre, a psicose que eu estava falando antes, algumas desrealizações histéricas. As demências também. Sim, eu estava pensando nos paniquentos, né? Os assim, que estão assim, hoje é um dia normal, tudo certinho, estou aqui na minha realidade cotidiana, mas quando eu sou tomado por uma angústia que parece que eu vou morrer agora, né? Me levo para o médico e tal, estou tendo palpitação, né? Ou seja, eu brinco, os paniquentos são, né, na psiquiatria diagnosticado como a síndrome do pânico, né? São os angustiados, né? Ou seja, do nada vem essa angústia. É como se aquela realidade não confortasse. A realidade é que, não, peraí, isso eu estou no meu cotidiano, eu conheço esse lugar, está tudo certo, não vou morrer agora, não é assim. Né? Não, essa realidade não serve para causar essa tranquilidade. É como se alguma coisa naquela realidade furasse. E aí ele é tomado por uma angústia terrível, né? Uma angústia que é o caos, vou morrer agora, né? Enfim, esse ataque, né, de uma angústia, né, tremenda. A gente poderia pensar nesse... eu ia comentar mais uma coisa. A gente poderia pensar que nessa questão é justamente quando a realidade de algum modo fura, né? Me lembro de um caso, uma vez, uma paciente que ela tinha no seu quarto um porta-retrato com a sua foto, mas na hora de dormir ela baixava a foto dessa maneira, assim, sabe? Tipo como aqui, né? Tem meu nome aqui, esse nome diz quem eu sou, né? Então ela baixava a foto justamente porque sentia um pouco desconfortável, como se difícil dormir com aquela pessoa da foto olhando para ela. De um certo modo, é uma quebra no estádio do espelho, né? Se aquela pessoa diz quem eu sou porque é a minha foto na qual eu me reconheço, por um lado, é meio assustador, porque essa pessoa diz de um duplo meu. Diz de um lado meu que eu não conheço, que seria o inconsciente, né? Uma coisa desconhecida que está em mim. E se eu vou dormir, eu vou estar vulnerável, né? Ou eu faço como os prisioneiros, né? Que é um olho aberto e outro fechado na hora de dormir. Ou a estratégia que ela usava tinha que baixar a foto. Aí se ela baixava a foto, ela conseguia dormir. Se a foto ficava em pé, ela tinha dificuldades para dormir, insônia e tudo mais. Bom, então isso tudo para dizer dessa relação do sujeito com a realidade, né? E aqui o Lacan está dizendo que ao mesmo tempo que o eu é uma autoalienação,
ele é uma autoalienação tão inevitável quanto a autopropagação das plantas. Bom, mais à frente então ele vai dizer: o estádio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência para a antecipação. Então o estádio do espelho passa de uma insuficiência para uma antecipação. Insuficiência porque esse ínfans é insuficiente. Antecipação porque ele precisa antecipar essa constituição, né? Ou seja, nessa fábrica aí do sujeito em que as fantasias estão presentes, desde a fantasia dessa imagem de um corpo despedaçado até essa outra imagem, né, dessa totalidade ortopédica, né, tanto essa da imagem da totalidade ortopédica quanto do corpo despedaçado, por aí se passam também, ou vão se construindo algumas fantasias, né, que vão se colocando. Bom, justamente também eu estava falando do sonho, né? O sonho acho que é um exemplo para dizer de como que no sonho aparece ali uma realidade que é desintegrativa, né? Ou seja, no sonho, ao menos os sonhos de angústia, né? Esse corpo não está tão íntegro assim, né? Ou ele sofre uma ameaça de se desintegrar, né? É o dragão que está vindo para me pegar, é um bicho que está correndo atrás de mim, é um trem que vem na minha direção, é eu que estou caindo do edifício. Ele não chega a se desintegrar, porque justamente não sonhamos com a nossa própria morte, né? Isso seria impossível. Justamente o narcisismo nos impede disso. O narcisismo, que é essa força do eu, nos impede disso, nos impede de sonhar com a nossa própria morte. Isso é impossível, né? Então a gente sonha que está caindo do prédio. É uma imagem, de algum modo, desintegradora, angustiante. Mas acordamos antes de se esborrachar no chão, né? Ou seja, tem alguma coisa aí de essa, né, como é que eu posso dizer, essa tendência à desintegração presente nos sonhos, de algum modo ela é reintegrada no momento que o sujeito acorda, né, num certo movimento. O Lacan, nesse momento, ele cita, eu estou na página 100, nesse momento ele cita as obras do Bosch, do Hieronymus Bosch, né, que representa esses seres com corpos estranhos, com corpos fragmentados, né? Enfim, como sendo isso uma representação onírica, né? E uma representação desse corpo fatiado aí que o eu vai ter que integrar. Bom, o eu se mostra então num campo fortificado, né? De uma arena interna até essa muralha que faz a construção de um castelo interior. Quer dizer, é isso que o eu faz, né? A construção desse castelo interior. Isso aqui já falamos. Bom, e aí ele vai voltar novamente a dizer de que a identificação do eu vai se dar num momento dessa construção da imago, né? Em que ele diz: esse momento que se conclui o estágio do espelho inaugura pela identificação com a imago do semelhante e pelo drama do ciúme primordial na dialética que liga o eu às situações socialmente elaboradas. Então, quer dizer, essa imago que se cria nessa imagem especular é extremamente importante porque vai dar condições nessa relação dialética do eu com a situação social. Inclusive, essa questão que a gente estava dizendo de uma integração, de uma desintegração, é o que ele vai chamar aqui também de um transitivismo infantil. O transitivismo são aqueles fenômenos que você já deve ter visto, né? De, por exemplo, duas crianças estão brincando e tal, uma sai correndo, uma cai e a outra chora. Entende? Ou seja, esse é um transitivismo. Por quê? O eu da criança aí está se constituindo como eu e outro, certo? Eu sou eu, ele é ele.
mas por alguns momentos ele é um espelho para mim. Ora, se ele é um espelho, é como se por algum momento houvesse uma desrealização na criança e ela se perdesse nesse outro. Então, o outro que cai me faz chorar. Por quê? Porque eu estou, nesse momento, meio que desintegrado no outro. No sentido que é como se o meu eu fosse para o outro. Então, ele que caiu, eu choro. Né? Porque, em outras palavras, eu estou identificado com ele. Né? Evidentemente que a gente sabe que ele é ele, mas nessa identificação com ele faz com que eu transite do eu para o outro. É esse transitivismo aqui, ó, do eu para o outro. Já que somos semelhantes, eu me desintegro no outro. Nem que seja para o momento seguinte me integrar novamente. Né? Claro. Senão a coisa fica meio psicótica, né? Mas vai haver esse transitivismo. Esse transitivismo foi amplamente estudado por outros psicanalistas. Berger-Balbo, por exemplo, falam muito do transitivismo. Né? E a gente pode pensar que não é só um fenômeno infantil. Novamente falando, não é um estágio, e sim um estádio. Por quê? Porque o transitivismo a gente observa em qualquer idade da vida. Né? Você vai no cinema, assiste um filme e chora desesperadamente como se aquilo tivesse acontecido contigo, é porque, de algum modo, você se misturou com o personagem. Você fez aí como camaleão, se desintegrou no ambiente e depois foi difícil voltar para o teu lugar. Né? Então, é um processo de identificação. Né? Não é nada daquilo que fala na psicologia, empatia, não sei o que lá, não tem nada a ver com isso. Não é nenhuma forma altruísta. É porque você chora pela tua dor. Só que é a tua dor que está ali identificada no outro. É como se o eu vazasse para o outro. E aí você se vê naquela situação. Por isso mesmo o Lacan vai trabalhar essa ideia do Caio A no seminário 11, porque ele está falando da relação escópica com o quadro, que ele diz, em algum momento parece que o quadro é que me olha, não eu que olho o quadro. Então é como se eu me desintegrasse também desse momento. Tanto é que é um momento meio siderante, né? Você está lá olhando um quadro por um pequeno lapso de tempo, assim, parece que é o quadro que está te olhando, e isso desconcerta, né? Então, e esses momentos desconcertam mesmo. Até a gente, numa coisa assim, no cinema, a gente fica se perguntando, mas por que choro? Né? Por que estou chorando tanto? O filme é até um melodrama, uma água com açúcar, e eu estou aqui literalmente desintegrado de tanto chorar, né? Então, quer dizer, na medida em que tem essa relação, né, com esse transitivismo aí, né? É nesse momento que o sujeito se bascula, né, pela mediatização, né, pelo desejo do outro, em que constrói seus objetos, né, pela equivalência abstrata da concorrência de outro, né? Ou seja, ele está justamente nesse transitivismo. Lacan vai mostrar então, e esse é um dos objetivos aí que ele está nesse momento, a relação do estágio do espelho com o narcisismo. Sim, antes mesmo, quando ele já estava dizendo do G ideal, do eu ideal, aquilo a gente sabe que já é o narcisismo primário, diferentemente do ideal do eu, que é um narcisismo secundário. O ideal do eu tem a ver aqui com o G, tem a ver com a vertente simbólica. O eu ideal tem a ver com a relação imaginária, né? Então, ele está falando a relação do estágio do espelho com o narcisismo, em que o que se vê é o investimento de libido no eu, formando então esse narcisismo primário. Ainda que esse narcisismo seja alienante, ele é extremamente importante para a constituição desse eu. Ou seja, se o eu é alguma coisa alienante, ele é também necessário. Por isso mesmo nós vamos ter os dois processos, alienação e separação. Então, quer dizer, é importante a alienação para, num momento lógico posterior, haver a separação. Os dois momentos são importantes. Evidentemente, se esse eu é narcísico, a minha relação com o outro pode ser também, então, de destruição do outro, né? Por isso mesmo Freud vai falar que
o primeiro sentimento que temos em relação ao outro é um sentimento de ódio. Porque se o que vale é a constituição do eu, do narcísico, aquilo que não é o eu quero destruir. Então, eu agrido o outro. Mesmo que esse outro seja um semelhante, no qual me identifico e tal, pois é, justamente por isso eu quero exterminar o outro. Ele diz alguma coisa de mim. Então, isso tem uma insuportabilidade. Então, por isso, exterminar o outro. Isso a gente pode pensar até em termos dos preconceitos, né? Os preconceitos sociais, eles nascem, os nossos preconceitos, é justamente com aquele outro que diz algo de nós. Aquele outro que é mais semelhante a nós. Né? O outro que é muito distante, a gente não tem preconceito. Né? Sei lá, a gente não tem um preconceito frente a indiano, por exemplo. Sei lá. Os caras estão lá do outro lado do mundo, tem pouco indiano por aqui, nós não temos relação com essa nação. Logo não temos preconceito. Né? Agora, o negro, o índio, o argentino, esse que faz parte da nossa Constituição, nos diz um pouco quem somos, é também esse que a gente quer destruir. Né? Então, a agressividade com o outro né, porta justamente os fenômenos de identificação. Bom, isso parece que ele transpõe para cá a mitologia da caverna, né? Essa necessidade de sair para fora, de se compreender o outro e ao mesmo tempo fugir dos outros, né? Que estaria dentro dele. Sim, exatamente. Tem esse movimento que a gente poderia dizer, não sei se dialético isso, né? Seria dialético. Né? Porque ele faz esse movimento de ir para fora, para me identificar, me constituir, mas ao mesmo tempo eu quero exterminar esse outro. Da caverna, né? Sim. Essa necessidade de sair como uma forma de construção, necessidade de fugir desses outros que estão lá dentro dele. Né? Sim, exatamente. Bom, eu vou correr mais um pouquinho aqui para a gente fechar, para daí a gente abrir mais amplamente para as perguntas. Ele vai, a partir desse momento, que é a página 102, um pouquinho para frente da página 102, ele vai, né, traçar uma crítica ao existencialismo. Justamente o existencialismo também estava discutindo o eu, a consciência e tal, e ele vai dizer a negatividade existencial, né, promovida pela filosofia do ser e do nada, ou seja, a filosofia sartreana, coloca, né, como o eu sendo o self-consciência, self-consciência. Ele justamente vai dizer, bom, isso é uma ilusão de autonomia. Né? E esse self-consciência do existencialismo como sendo uma consciência libertadora, ele vai dizer, não, isso aí é justamente tão liberdade, é uma liberdade tão autêntica quanto dentro dos muros de uma prisão. Ou seja, essa liberdade da consciência, essa autonomia da consciência aí, é tão libertadora, é tão liberdade quanto o que está dentro dos muros da prisão. Ou seja, não tem liberdade. Eu não entendi a relação. Por que seria como dos muros da prisão? Porque é uma ilusão. É uma ilusão achar que a tomada de consciência é libertadora. Porque esse self-consciente, ele é alienante. É isso que ele está demonstrando aqui. E critica a vertente existencialismo aí, o Sartre. Seria essa formação da imagem, o estágio do espelho, seria, ao invés de libertar, aprisiona, é isso? Não. Ele está dizendo a concepção sartreana que toma esse self-consciência como sendo libertador. E ele está dizendo que não, isso não é libertador. Ah, tá. Agora entendi o que você disse, perdão. E pensar que o estágio do espelho, de um certo modo, é alienante, sim, ele é alienante, ele aprisiona. A gente fica aprisionado nessa imagem que temos de nós. Com certeza. É aprisionante. Necessária, de algum modo. Sim, necessária. Mas, de algum modo, a gente fica preso a essa imagem. Essa imagem, como ele falou antes lá no início, é muito mais constituinte do que constituída. Essa imagem não está constituída, mas a gente toma ela como constituída.
Ou seja, a gente olha para nós mesmos no espelho e diz, pô, que cara bonito, né? Não só bonito, inteligente, elegante, simpático. Ah, não tem coisa melhor no mundo, né? Quer dizer, entende? Então, quer dizer, essa visão que eu tenho de mim mesmo é uma visão que aprisiona, alienante nesse sentido. Ou seja, procurar a melhor forma assim. Sim, sim. E cada vez mais a gente vê essa coisa, né? O cara tá lá na academia, selfie, pra tudo quanto é lado, né? Um monte de mulher bonita passando e o cara tá lá, só selfie. E de igual forma das mulheres em relação aos homens, ou de todos os seres em relação a todos os seres, está cada um curtindo a sua imagem. Sim, tipo, tá cada um curtindo a sua imagem e foda-se pro outro. Então, isso é alienante, isso é ficar preso nessa autoimagem como se fosse a coisa mais bonita do mundo. É meio que quase como se o sujeito estivesse lá com os 18 meses. Porque lá com os 18 meses, a mamãe pega na bochechinha do bebezinho e diz, coisinha mais linda do mundo, fofinho. Então, aquele serzinho é a coisinha mais linda do mundo. E olha que tem coisa bonita no mundo, né? Aquele ser é a coisa mais bonita do mundo. O sujeito congela essa imagem, faz uma gestalt disso e diz, exato, isso mesmo. O cara está com 30, 40 lá, a coisa mais linda do mundo, tirando o selfie na academia e realmente se achando a coisa mais linda do mundo, né? Ou seja, como se ele ficasse vivendo esse momento alienante, né? Ele parece recalcar aquilo que essa mesma mamãe, anos depois, não muitos anos depois, se ele tem 18 meses aqui, coloca aí mais 2 anos, que ele tiver com 3 anos e pouco, 4 anos, essa mesma mãe que disse, você é a coisa mais linda do mundo, agora está dizendo, mas que coisa feia é essa que tu foi fazer? Não pode fazer isso, isso é muito feio. Então, quer dizer, ele era o mais lindo, agora ele é o mais feio. Mas essa segunda parte ele recalca, né? Que ele faz coisa feia. E quem faz coisa feia é feio, né? Então, ou seja, ele recalca isso, ele fica preso. Então, desculpa, eu não tinha entendido a tua pergunta no primeiro momento. Mas, a gente pode dizer que esse eu é prisão? Sim. Né? Por isso mesmo, uma das funções da análise é atacar esse eu. Se não for um psicótico, certo? Se for um psicótico é outra estratégia. É, claro, na psicose você tem que ser um secretário do imaginário e tal. A psicose é outra história. Por isso mesmo a gente se questiona se é uma análise verdadeiramente na psicose. Mas na neurose, a função da psicanálise é justamente quebrar o eu. É quebrar um pouco desse narcisismo. O cara vem com o narcisismo todo, né, totalizante ali. A função do analista é quebrar um pouco isso. Não é ficar fazendo gestalt. Não, isso deixamos para os gestaltistas. A função da análise é justamente a quebra desse narcisismo, que justamente é o que aprisiona e é o que faz com que o sujeito viva uma vida muito isolada, muito precária também em termos de relações, pouco dado ao outro, pouco dado às trocas, vai se fechando nisso. O ápice disso talvez seja a própria depressão, né? Mesmo que na depressão o sujeito se autodeprecie, dizendo que ele é o pior dos piores, pior que a merda do cavalo do bandido e tal, a autodepressão não é pouca, né? No ranking dos piores ele é o pior dos piores. Então ele está em primeiro lugar, né? Então, mesmo nos casos de depreciação, aí você tem essa questão do sujeito estar entre os piores. Bom, mas vamos lá, para arrematar o texto aí, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Ele vai fazer essa crítica ao existencialismo, justamente para dizer aí que o eu que ele está falando não é esse da filosofia existencial, né? Ele faz até uma certa ironia, dizendo, bom, mas e que psicanálise existencial que é essa que Sartre quer fazer? Né? Que justamente um dos títulos, um dos capítulos, né, do Serionada é psicanálise existencial, né? Ele faz uma ironia com isso, porque justamente se é existencialismo, não é psicanálise. Porque o que a psicanálise propõe é outra coisa.
A psicanálise não vai dar esse valor todo para o self, para o eu e para a consciência, né? Quer dizer, aqui a gente está, claro, a ênfase no dia de hoje, nesse texto, é essa formação do eu. Mas evidentemente que isso não é o mais importante, nem da constituição do sujeito e nem do a nossa prática psicanalítica. Que é por aí onde ele vai encaminhar o final do texto. Ele vai dizer, olha, a psicanálise reconhece aí nessa questão da formação do eu um momento importante, né, da formação do eu para a constituição desse eu. Contudo, ele reconhece também o nó da servidão imaginária que o amor sempre tem que desfazer ou deslindar. Ou seja, esse nó da servidão imaginária é algo que a análise tem que desfazer. É função da análise desfazer isso. Ou seja, é função da análise quebrar esses narcisismos aí. É função da análise também quebrar um pouco esse eu, né? Em se tratando de neuróticos, podemos fazer isso com uma certa tranquilidade. Não é aquela coisa assim, uma sessão pesada, o sujeito sai da análise em caquinhos, coitadinho, em caquinhos. Não tem problema, olha, passou da porta do consultório do analista, da porta fora, o eu já vai pegando os caquinhos, uma cola, já vai colando, ele já vai reestruturando o vaso, sabe? Ele já vai fazendo. Então, a gente não precisa fazer os movimentos gestálticos de fechamento como uma intervenção do analista. O próprio eu faz isso. Então, não é a função do analista. Você poderia dizer, tá, mas o eu então não vai refazer o vaso? Refaz. Mas você já não sei se tiveram já essa experiência em casa, você quebra o vaso e depois você tenta colar, né? Não é o mesmo. Ele fica até melhor, né? Eu tinha umas carrancas lá em casa e uma delas caiu. Aí eu disse, pô, mas era tão bonito. Aí eu colei. Ficou fantástica, porque parece uma cicatriz assim, sabe? Então a carranca já tem aquela cara, né, para espantar uma olhada e tal. E aí aqui na cara ficou assim, dá a impressão que é uma cicatriz. Ficou excelente. Então, quer dizer, é mais ou menos isso, né? Ou seja, se o eu vai reconstituir, vai colar aí o ego refazendo aí, sim, que faça, não será mais o mesmo, né? E essa é a função da análise, né? É uma função transformadora, não é destruidora, né? E nós não precisamos fazer esse movimento. Bom, e é justamente esse movimento que ele vai dizer, olha, esse movimento deixamos pelo filantropo, o idealista, o pedagogo, o reformador, né? A psicanálise pode acompanhar o paciente até o limite estático do tu és isso. Esse termo que ele usa aí no final, tu és isso, como uma determinação paterna, do tipo, tu és isso, não será nada mais além disso. A psicanálise chega nesse ponto, mas em que se revela para ela a cifra do seu destino mortal. Mas não está só em nosso poder de praticantes, de clínicos, levá-lo a esse momento em que começa a verdadeira viagem. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que a psicanálise chega nesse ponto do tu és isso, para justamente poder trabalhar com o sujeito e transformar numa outra coisa, que não seja só isso, que seja alguma outra coisa. Isso que ele está chamando de uma verdadeira viagem é o trabalho próprio da psicanálise, né? E esse trabalho implica, sim, nessa quebra do eu, né? Nessa quebra narcísica do eu. Não é uma quebra que vai desintegrar, o sujeito vai ficar, a não ser os psicóticos, né? Então, mas nos neuróticos podemos levar a coisa por esse lado, né? E esse é sim o trabalho da análise. Bom, gente, falei demais. Vamos abrir aí para as perguntas que já estavam antes presentes. Eu gostaria só de quem fizer pergunta fazer no microfone aqui, porque a gente está gravando e a intenção é disponibilizar no segundo semestre esses áudios na internet. Obrigada, Maurício, pela sua fala. E eu queria comentar que em vários momentos lembrei do caso A Menina do Espelho, da Doutor. Não sei se você se recorda. Eu não conheço. Ah, tá. Eu lembro um pouco, mas é de uma menina que estava
foi atendida pela doutora, estava num quarto de hotel com uma babá que não falava a língua dela. Os pais tinham que fazer uma pequena viagem, pequena, em torno dos seus 18 meses para diante, pelo que eu me lembro. E nesse quarto tinham vários espelhos, mas não era um espelho contínuo, eram vários espelhos. E ela se via fragmentada. E essa babá, que não falava a língua de onde eles estavam, nesse hotel, falava outra língua, não falava com ninguém, a criança também não interagia com ninguém, ou seja, não havia uma mediação. E diante dessa imagem tão fragmentada, literalmente, né, com vários pedaços de espelho, ela psicotizou. Está naquele livro do Nazi, Os Grandes Casos de Psicose, esse é da doutora. Certo. Acho que articula muito bem com tudo que foi falado. Sim. Como eu disse, eu não conheço esse caso. Já tinha ouvido falar dele, mas nunca li. Inclusive tem esse livro, mas exatamente esse texto em que está o caso eu não li. Mas é interessante pensar assim, claro. Essa fragmentação não é só pelo a quantidade de espelho no quarto, mas por essa questão de uma fragmentação no sentido em que ela se encontra também num momento desamparada e sem uma estrutura, ou sem ainda uma estrutura psíquica que pudesse dar amparo. Quer dizer, os pais saíram, está com uma babá que não fala a língua dela, num quarto que não é o dela, um quarto do hotel, não é da casa dela, né? Ou seja... E por muito tempo. Ou seja, isso produz essa fragmentação que pode ser psicotizante. Sim. A psicose nela tem muito dessa fragmentação, né? Se tu pegar esquizofrenia etimologicamente, fremos, mente, esquizo, é fragmentação, né? É divisão. Então, quer dizer, é uma mente dividida, uma mente fatiada que não consegue integrar. Então, o complicado disso, né? Sim. Por isso que às vezes a gente ouve assim, os pais dizendo, nós vamos viajar e tal, a criança vai ficar com a avó e tal, mas a avó vai lá para casa dos pais, né, para casa da criança, vai ficar com ela lá e tal, é melhor e tal. Com certeza que é melhor. Porque a criança vai estar na casa dela, no quartinho dela, onde tem os brinquedinhos dela. Essas coisas que eu disse, de que eu olho para o livro, esse livro não é do Lacan, esse livro é meu. Ele me diz quem eu sou, né? Tem as minhas anotações aqui e tal, né? Então, esses brinquedinhos da criança diz quem ela é, né? Então, por isso que os pais, quando intuitivamente fazem isso, fazem de modo acertado. Não quer dizer que a criança vai necessariamente psicotizar, mas pode sofrer algum fenômeno aí duro para ela do ponto de vista psíquico, né? Duro de encarar, assim. Muito obrigado. Fala. Não falasse muito, não. Bastante, mas tudo muito importante. Maurício, nessa questão do Sartre da responsabilidade, ele coloca que, além do ideológico, da circunstância, da educação, eu estou aqui, o que é que eu vou fazer com o que fizeram de mim, em última instância? Aliás, por que eu pergunto isso? Para a questão do direito, que é da onde eu vim, com que eu vivi há muito tempo. É a questão da responsabilidade do indivíduo, se ele foge dessa responsabilidade depois de um certo limite, ele sofre penas, ele tem consequências. Se discute muito em direito, na relação com a psicanálise, como fica a responsabilidade na medida que eu sou só determinação e não tenho sobre mim, de mim mesmo, uma responsabilidade que me conduza, uma gerência mínima de mim. Eu queria o teu comentário. Sim. Bom, em primeiro lugar, o que a gente estava comentando do Sartre não era exatamente essa parte da responsabilidade, né? Inclusive essa frase aí de que não importa o que fizeram de mim, mas sim o que eu faço do que fizeram de mim.
Eu desligo aqui. Essa parte... Ah, sim, eu acho que esse é o problema. Essa parte aí do Sartre eu acho até interessante. Eu acho que isso aí tem um quê psicanalítico também, né? Não importa o que fizeram de mim, mas sim o que eu faço do que fizeram de mim. Mostra um pouco de sair da queixa, do sujeito se implicar, né? Não é ficar dizendo, porque meu pai não protegeu, minha mãe não amou, não sei o que lá. Acho que o movimento da análise é um pouco esse, né? Quer dizer, o que tu faz com isso, né? Então, eu acho que a psicanálise estaria de acordo com essa responsabilidade. Não bem ao modo de Sartre, porque para o Sartre essa responsabilidade ela passa por uma tomada de consciência, esse self-consciência. E aí que se diferencia da psicanálise, porque essa psicologia existencial, né, ela vai tomar aí os fenômenos do cogito como sendo o principal. E a psicanálise não vai tomar por aí. Então, a psicanálise vai falar sim de uma responsabilidade, e de uma responsabilidade justamente por ser um sujeito do inconsciente. Quando a gente diz o sujeito do inconsciente, nós estamos falando de um sujeito assujeitado. O termo sujeito já implica isso, né? De estar sujeito ao inconsciente. Esse sujeito ao inconsciente ou sujeito do inconsciente não pode representar em hipótese alguma que isso seja uma desimplicação. Tipo, eu te ofendo no falar alguma coisa, eu digo, desculpe, foi o meu inconsciente. Não. Se há uma determinação inconsciente, justamente essa determinação diz quem eu sou. E é com isso que eu tenho que me implicar. Esse inconsciente não é um outro ente, um ente que estaria fora de mim. Uma determinação como assim, me obrigaram a fazer isso, agora não venha me cobrar. Porque eu fiz, né? Entendeu? Tipo o chefe que pede para o funcionário fazer tal coisa, depois não dá certo, o funcionário diz, você disse para mim fazer isso. Eu fui e fiz, olha no que deu. Né? Não, essa determinação não pode ser assim, porque o inconsciente não é um ente fora, o inconsciente sou eu. Não tem outra história. Então, é fundamental, dentro da análise, pensar o sujeito como implicado, se implicar com o inconsciente. Implicar com o desejo inconsciente, é isso que a gente diz, né? A pergunta do Freud, né? O que é que eu tenho a ver com o que está acontecendo comigo, e comigo quer dizer as circunstâncias também, né? Sim, claro. Ok. Passa a bola para trás. Sim. Fiquei pensando quando falasse na desintegração, né? Na questão do processo dos exemplos do psicótico e tal, né? Me veio muito a questão do Freud, a questão da pulsão de morte. Eu fiquei pensando se nós como sujeitos não temos essa tendência, talvez esse desejo de estar sempre tentando tocar nessa desintegração, não só do sonho, digamos assim, né? E como Freud começou a perceber, né, nos seus pacientes que avançavam e depois de alguma maneira faziam alguma coisa para fracassar ou para enfim, para novamente tocar num outro sintoma. Então eu fiquei pensando nisso, se essa desintegração não é alguma coisa, até pensando um pouco até na questão dos aditos e tal, da droga, se isso não é algo estrutural, talvez. Sim. Sei. Ok, ótima pergunta, Vitor. Veja, tem um momento no texto justamente que ele fala da libido desintegrativa ligada à morte. É uma partezinha aqui que eu não falei nesses termos. Mas você tem toda a razão. Essa desintegração, ela é ligada a uma pulsão de morte, com certeza. Na medida que a pulsão de morte é aquilo que faz, quebra, desune aquilo que a pulsão de vida, o eros, uniu. Só que a gente tem que pensar não
eros, tânatos, né? Mas eros, tânatos, né? Uma coisa mais imbricada uma com a outra. Então, aquilo que o eros uniu, a pulsão de vida uniu, a pulsão de morte vem e quebra. Então, essa desintegração do eu enquanto quebra, enquanto pulsão de morte, ela é importante. O exemplo de Freud no trem, né? Que o Freud estava andando de trem e tal, estava dando uma cochiladinha e tal. No solavanco do trem, a porta do banheiro, lá, a portinhola abre. E no que abre tem um espelho na parte de dentro. E naquele solavanco também ele acorda. E quando ele acorda, naquele instante ele é tomado por uma sensação assim: o que esse velho rabugento invadiu minha cabine? Então, quer dizer, esse velho rabugento era ele, era a sua imagem refletida no espelho. Então, a gente pode pensar que é desintegrativo isso, né? Porque é uma quebra na imagem que Freud tinha de si mesmo, sei lá, a imagem de um intelectual, a imagem de um psicanalista, um grande psicanalista e coisa e tal. Então, quer dizer, esse velho rabugento é uma imagem que quebra essa imagem integrativa. Mas essa coisa destrutiva que quebra, que é a pulsão de morte também, se pensarmos que está imbricada com a pulsão de vida, ela é extremamente importante. Porque, de algum modo, é como se Freud estivesse recebendo um feedback ali, que diz: olha, você é um velho rabugento. Entende? De um certo modo, o processo da análise faz isso com a gente a todo tempo. Nos diz: olha, você é um velho rabugento. Né? Então, quer dizer, isso nos desintegra. Isso que eu estava brincando aí, que o sujeito sai da análise em caquinhos, em pedacinhos. Essa coisa, né, que desintegra é importante. Né? É importante em termos de processo. Essa quebra é importante. Por quê? A imagem apenas totalizadora, uma imagem de um eu muito forte, essa é mortífera. Nos leva cada vez mais à alienação, nos leva cada vez mais a um isolamento, porque daí nós somos totais. E se eu sou total, por que eu vou me articular com o outro? Se eu dou conta sozinho, vou me embrenhar com o outro só para me atrapalhar a vida. Entende? Isso produz um isolamento, né? Produz formas de isolamento e de adoecimento, né? Porque não há trocas, não há essa... aí seria puro ligação, né? Puro eros, né? Como também não pode ser pura desintegração, como é o exemplo do caso da doutor que a Deise está lembrando aí, né? Ou seja, ali talvez seria pura desintegração, né? Digamos, essa pulsão de morte comendo solta, e também não dá, ela fica nesse estado psicotizante aí, né? Porque não sabemos efetivamente se é uma estrutura psicótica, é um estado psicotizante, né? Então, como as duas coisas têm que estar de algum modo funcionando, né? E o Freud passa essa ideia no Além do Princípio do Prazer, né? Essas duas coisas estão de algum modo juntas, né? Imbricadas, né? Mais do que juntas, imbricadas uma com a outra. Maurício. Sim. Não, aqui. Maurício, e a relação do eu com o sujeito do inconsciente? Que ele tem a relação imaginária, simbólica, né? Uhum. Seria real o sujeito? E tem os dois eus, né? A relação imaginária, simbólica, e o sujeito do inconsciente seria a junção dos dois? Veja, a gente poderia pensar que no sujeito do inconsciente, o sujeito do inconsciente, esse sujeito dividido, ele porta os dois,
Justamente ele está dividido porque está presente nos dois. Aqui tem várias maneiras de ser dividido, né? Dividido porque tem o G e o Moá, dividido porque tem o inconsciente e o consciente, dividido porque tem aquilo que eu disse e aquilo que eu intencionava dizer. São várias maneiras de ler essa divisão, né? Que não é integrativa, não é integradora, né? Então, a gente pode pensar que o sujeito do inconsciente porta os dois. Mas a tua pergunta, e eu acho que é isso mesmo que tu estava querendo dizer, você me confirma, que aqui nós estabelecemos a relação do G com o grande outro. Me parece que a pergunta que tu está dizendo, qual é a relação do G com o eu, ou seria qual é a relação do G com o A. É isso? A relação da dimensão do real. Que ele fala do imaginário e do simbólico. Eu estava querendo saber assim do real, se seria o sujeito. Ah, tá. A relação do sujeito. Não. O que é o real aí nessa história? O corpo despedaçado. O real é a gente pensar esse ínfans antes do estado do espelho. O real é pensar o que é esse ser aí, esse ínfans, esse pedaço de carne que Lacan em outro momento nomeou. Ele nomeou esse bebezinho como um pedaço de carne. Isso é real. Entende? Dizer que o bebezinho é um pedaço de carne, porque ele não se reconhece como eu e tampouco está escrito como sujeito. Né? Então, o real é isso. O real é esse corpo despedaçado. Por isso mesmo a gente diz que o real, né, pega de modo forte na psicose, porque sim, a experiência que o psicótico tem consigo mesmo é num campo real, porque é caótico, né? É um corpo fragmentado, é um corpo despedaçado, como da menininha ali, né? Quer dizer, é um pouco essa relação de despedaçamento, né? Então, se aqui nós temos o imaginário, o simbólico, e o esquema L trata disso, relação imaginária e simbólica, quer dizer, os dois eixos do esquema L falam da relação imaginária e da relação simbólica. O real onde está? Está fora do esquema L. O real é o que estava aqui. Aquela frase de Freud, onde estava o isso, o eu deve vir, né? Em alemão é wo es war, soll ich werden, né? Ou seja, onde estava o isso, onde estava o res, o ich deve advir. Então, quer dizer, onde estava o isso, o sujeito deve advir. Então, o sujeito não está o real não está nesse esquema. Por quê? Porque onde estava o real, veio o sujeito. Acho que a minha pergunta era em relação a... Estou pensando sobre... Sim. Em relação aos registros, aos 3 registros. Sim, mas é desse mesmo que eu estou falando. É desse? Claro. Sim. É como pensar que o real está num sentido anterior aí, né? E quando vem esse sujeito, esse G e esse Moá, seja um, seja outro, eles vão, né, simbolizando e imaginarizando o vivente aí, né? Fazendo dele um Moá ou um G. Né? O real é o que fica fora disso. Né? Sim, não é completamente fora. Se você pensar, os 3 registros estão articulados. Sim, os 3 registros estão articulados, mas justamente o real é impossível. Entendeu? O real é impossível. Quando vem, causa uma angústia enorme. Quando uma pontinha do real aparece no sujeito, que é a pontinha que se faz possível, nos toma por uma angústia enorme, ou, no caso da psicose, por uma loucura enorme, né? Então, o real é o impossível. Né? Justamente impossível de lidar com ele. No esquema topológico, o real está ali, a argola do real está ali, no esquema topológico. Mas é justamente o ponto com o qual nossa relação é impossível com o real.
Por isso, o Lacan vai dizer, o real só se faz... é possível pegar o real apenas por pontas. São pequenas pontas que tornam possível. Uma pequena ponta que torna possível. Sim, oi. É tudo para cima. Isso. Maurício, eu fiquei pensando, a gente fala em tadinho de divã, que pede justamente assim, esse olhar, né? E muitas vezes a gente às vezes está tão reto que não vê nem o ponto. Podia comentar alguma coisa? Você está meio concentradinho falando olhando para cima. Me pareceu um pouco dessa questão da desintegração. Exato. E daí... É bem isso. O efeito é para ser esse. Porque, veja bem, se a gente pensar, enquanto está as entrevistas iniciais, nós estamos talvez no estágio. É um momento contemplativo dessas entrevistas. Vista com vista, face com face, né? Olhos nos olhos, que você... Aquela música do Chico, né? Então, é um momento inicial, é um instante de ver na análise. Mas a ida para o divã e o início propriamente da análise é uma quebra no estádio, nesse sentido etimológico, o lugar de onde se vê. É uma quebra no olhar contemplativo. E produz uma desintegração, sim, mas é uma desintegração benéfica para o tratamento. Por quê? Porque é uma desintegração que coloca o sujeito numa relação mais direta com o inconsciente. Essa dimensão desintegradora. Por isso que muitas vezes os pacientes levantam do divã tontos, ou eles não têm dimensão, assim, eles dizem, nossa, antes quando eu estava na poltrona parece que eu tinha o tempo assim, da sessão, agora aqui no divã passa rápido, não sei, parece que mudou o tempo, nós estamos fazendo o mesmo tempo de sessão. Quer dizer, porque causa uma certa sideração, esse se perder no espaço e no tempo também, claro, né? Espaço e tempo juntos. E em relação ao corpo, sim, esses fenômenos de levantar tonto, né? Então um pouco é para isso mesmo, né? Num psicótico não colocar no divã. Por que não colocar o psicótico no divã? O cara já está todo desintegrado, o corpo dele já está, esse corpo morcelê, esse corpo fragmentado. Aí tu vai pôr no divã, isso que tu está dizendo, né, da desintegração vai ser pior ainda. Bom, aí ele vai surtar de vez. Então parece que na psicose não, tem que manter na poltrona, tem que manter o olho a olho, tem que trazer o sujeito para os pés no chão. Ele precisa estar com os pés no chão, né? Ele já está bloqueando para ele. Tem que colocar os pés no chão. O neurótico não, tem que dar uma rasteira, suspender ele, deixar ele, né, suspenso no divã, sem os pés no chão, sem essa conexão com a Mãe Terra. É isso, gente. Obrigado, então.